O pai de Liszt teve uma importância muito grande na formação de seu filho, como o pai de Mozart teve também. E quando Liszt estava com 9 anos, o pai dele comprou 8.000 partituras dos grandes mestres da música até aquele tempo e colocou para ele estudar. Ele, em 22 meses, menos de 2 anos, estudou todas as 8.000 partituras e uma grande parte ele já tocava de memória, de cor. Ele foi um prodígio de memória. Liszt, depois disso, então teve esse patrocínio, né, desses homens ricos, austríacos, estudou com Czerny, com Salieri. Quando ele estava com 12 anos, o pai achou que ele precisava avançar mais e levou a família para Paris. Com seus próprios recursos, vendeu tudo o que tinha, saiu do seu emprego muito bom e foi com o filho e a esposa para Paris, na esperança que Liszt fosse estudar no Conservatório de Paris. Felizmente, isso não pôde se realizar pelo fato de Liszt ser estrangeiro. E uma das regras do Conservatório de Paris na época, era não aceitar alunos estrangeiros. Então, ele teve aulas particulares com os melhores professores da época e já começou a fazer algumas apresentações e já angariando assim uma apreciação maravilhosa. Já começou a criar o que foi a sua marca, se apresentar sempre tocando de cor, de memória. Conseguiu mudar a posição do piano. Até a época de Liszt, o piano ficava voltado de costas para o público e o pianista ficava de frente, de costas para o público também. Liszt criou o recital de piano, a apresentação de só um pianista, colocou o piano de lado para que o público pudesse ver o desempenho das mãos, tudo de cor, tocando com uma técnica prodigiosa que até hoje é considerada a técnica mais difícil de piano. Ele utilizou muitos toques de oitavas, em que os pianistas tinham que usar simultaneamente o polegar e o dedo mínimo, tocando com velocidade. E começou a sua carreira de concertista, que o tornou famoso no mundo todo. Infelizmente, quando ele estava com 16 anos, o seu pai faleceu repentinamente com uma febre tifoide. Era muito perigoso aquela época. As pandemias, as doenças se espalhavam rapidamente e não se tinha os recursos que temos hoje de combate a essas doenças. E Liszt ficou só com a mãe. Aí, nessa idade de 16 anos, ele já começou a ter, assim, momentos de grande introspecção espiritual e religiosa. Chegou uma época, quando ele era menino, ele teve vontade de ser sacerdote. A mãe tirou isso da cabeça, mas ele tinha muita religiosidade e muito interesse pelos estudos religiosos e teológicos. E nesse período de Paris, quando faleceu seu pai, ele começou a se relacionar e conhecer a geração dos 30, que nós vimos no início da nossa aula de romantismo. Os pintores Delacroix, os escritores Lamartine, Victor Hugo, o poeta Heine, estavam concentrados em Paris, trocando aquelas ideias novas. Depois da Revolução Francesa e da Revolução Gloriosa dos 3 Dias, os intelectuais fervilhavam de ideias, de mudanças, e Liszt se integrou a esse grupo. Chopin também fazia parte, Mendelssohn, Schumann trocava muitas experiências, eles se conviveram muito.
e Liszt começou a ter ideias de composição. Então, muitas composições que nós estamos ouvindo hoje, ele iniciou nessa época de recitalista, que ele viveu durante 24 anos, mas ele não tinha tempo de se debruçar, aperfeiçoar, aprimorar suas ideias de composição. Então, ele foi deixando e completando depois, quando ele tomou a decisão de se voltar só para a composição. E ele escreveu 2 concertos para piano e orquestra, com muitas novidades estéticas, que ele também iniciou nessa sua época de turnês, mas foi aprimorar e aperfeiçoar quando ele foi se fixar em Weimar. Então, nós vamos ouvir um trechinho do concerto número 1 para piano e orquestra. Nesse concerto, Liszt já veio com as novidades, estruturou em 4 partes curtas, com temas, andamentos diferentes, abordagens diferentes, mas uniu todos e não colocou intervalo. Então, o concerto número 1 de Liszt é ouvido na íntegra, do começo ao fim, sem interrupções. Aumentou a orquestra, que ele já, muito amigo de Schumann, conversavam muito, ele já acompanhava as novidades orquestrais de Schumann. E para seu concerto, ele acrescentou um flautim, utilizou 2 flautas, 2 oboés, 2 fagotes, 2 clarinetes, colocou mais trompas, 3 trombones, como a Sinfonia Renana de Schumann, que foi a novidade, colocar os 3 trombones. Liszt vai repetir nesse seu concerto essa orquestração. E nos tímpanos ele acrescentou os pratos e o triângulo. Isso aí foi uma grande novidade. Nós vamos assistir um trecho do primeiro movimento com um grande pianista russo, Boris Berezovsky. E o maestro também russo, Tugan, com a Filarmônica de Berlim. É uma grandiosidade, uma exuberância de música que vocês vão adorar.